Nesta videoaula eu quero expor o capítulo 2 do livro Poliarquia, do Robert Dahl. O capítulo 2 se chama Qual a importância da poliarquia? E logo no início, Robert Dahl afirma que poucas pessoas parecem dispostas a adotar consistentemente o ponto de vista de que as diferenças entre regime são basicamente desprezíveis. Então, ele afirma ainda que há boas razões para se pensar que a transformação de um regime de uma hegemonia num regime mais competitivo ou de oligarquia competitiva numa poliarquia tem resultados significativos. Então, a partir dessas duas afirmações, ele vai apontando quais seriam, os benefícios da poliarquia comparativamente ao que ele chama de hegemonia. Então, em primeiro lugar, ele diz que existem as liberais, ou melhor, as liberdades liberais clássicas, que são uma parte da definição de contestação pública e participação. Então, o Robert Dahl afirma que a poliarquia ela se estabelece a partir de duas dimensões, a da contestação pública ou competição e a da participação. Então, ele afirma que, como as chamadas liberdades liberais clássicas, elas terminam permeando essas duas dimensões da poliarquia, a contestação pública e a participação. Então, ele diz: há, no caso da poliarquia, a oportunidade de exercer oposição ao governo. Há ainda a prerrogativa de formar organizações políticas e a possibilidade de se manifestar sobre questões políticas sem temer represálias governamentais, além de outras prerrogativas que ele coloca aí no âmbito das chamadas liberdades liberais clássicas. Então, o primeiro grande benefício da poliarquia em relação à hegemonia gira em torno das chamadas liberdades liberais clássicas mantidas, inclusive favorecidas pelo que o Robert Dahl chama de poliarquia. Então aqui já temos uma diferença bastante importante. Além disso, o Robert Dahl afirma que na medida em que novos grupos obtêm o sufrágio, candidatos com características sociais mais próximas às das camadas recém-incorporadas ganham uma fatia maior dos cargos eletivos. Então, com a chamada ampliação do sufrágio, o próprio sistema ele é obrigado a incluir outros candidatos, de outras classes sociais. O sufrágio universal, como a literatura denomina, ele causa uma grande mudança no sistema. A mudança é tão significativa que agora os partidos serão obrigados a inserir nas suas fileiras outros candidatos de outras classes sociais. No entanto, Robert Dahl diz que essa ampliação também não pode ser superestimada, porque como ele afirma, a liderança política e os parlamentares não se tornam uma amostra representativa das diversas camadas socioeconômicas. Então, as ocupações profissionais e de classe média continuam sendo sobre-representadas, mesmo no âmbito da poliarquia, embora em menor grau. E os trabalhadores fabris terminam ou continuam sendo, mesmo no âmbito da poliarquia, subrepresentados. No entanto, com o advento da poliarquia, há na inserção ao sistema de candidatos, de representantes de outras classes sociais, até então nem de longe incorporados. Em terceiro lugar, o Dahl afirma que, na medida em que um sistema torna-se mais competitivo e mais inclusivo, os políticos buscam o apoio dos grupos que agora podem participar mais facilmente da vida política. Então, os eleitores antes, ou se a gente
pensa numa hegemonia fechada, é um grupo extremamente restrito de eleitores, com a poliarquia e, portanto, a ampliação da participação. Os partidos, os candidatos, eles são obrigados agora a buscar o voto em setores da sociedade que até então eles não precisavam sequer se dirigir. Então, o Dow diz: apresentar candidatos de quem os eleitores sintam-se de alguma forma mais próximos, né? Então, o próprio sistema, a poliarquia, ela é obrigada a apresentar candidatos com os quais a população, num sentido mais amplo, seja mais identificada. Então, adaptar retórica, programa, política e ideologia aos que se acredita que sejam os desejos ou interesses dos grupos, segmentos ou camadas até então não representadas. Então, com a poliarquia é necessário, inclusive, né, para se obter a aproximação com novos setores da sociedade, adaptar, né, a retórica, a ideologia, o próprio programa partidário. Então, a competição e a inclusividade provocam mudanças no próprio sistema partidário. Então, aqui, mais uma vez, ele se referindo, né, às duas dimensões da poliarquia, a competição e a inclusividade ou participação, competição entre elites políticas e inclusividade, participação. Então, com essas duas dimensões da poliarquia, isso produz uma mudança, inclusive, no sistema partidário. Então, os partidos, né, também mudam de estrutura e organização, intensificam-se a competição e a participação. As organizações partidárias modernas, né, para um partido sobreviver numa nova situação de competição, ele precisa alcançar seus membros, seguidores e potenciais eleitores com organizações ao nível do bairro, seção, célula e coisa assim. Então, na linguagem de um importante cientista político, o Duverger, os partidos são obrigados a se transformar em partidos de massa. Então, eles deixam de ser meros partidos de quadros e se tornam partidos de massa. Então, é esse fenômeno aqui também que o Dow está se referindo, né? A transformação dos partidos em partidos de massa e que precisam se envolver com os mais variados setores da sociedade, como ele está dizendo aqui, ó, no nível do bairro, né? da seção, da célula, enfim. Então, isso é devido, né, à ampliação do sufrágio universal, mas também, aí voltando na linguagem do Dow, né, isso é devido também à poliarquia, né, a essas duas dimensões da competição e da inclusividade. E, em quarto lugar, o Dow vai dizer: em qualquer país, quanto maiores as oportunidades de expressar, organizar e representar preferências políticas, maior a variedade de preferências e interesses passíveis de representar na política. Então, no âmbito da poliarquia, como o sistema poliárquico inclui cada vez mais um número maior de pessoas, isso facilita o quê? Não só o surgimento, né, mas a capacidade das pessoas expressarem as suas preferências, as suas ideias, as suas visões, os seus pontos de vista no âmbito do sistema. Então, essa passagem, né, da hegemonia para a poliarquia, né, segundo Dow, provavelmente aumenta o número e a variedade de preferências e interesses representados na política. Então, a poliarquia, ela representa, evidentemente, em maior número, tanto as preferências quanto os interesses da população, dos representados. Quinto, quanto menores os obstáculos à contestação pública e maior a proporção da população incluída no sistema político, mais dificuldade terá o governo de um país em adotar e aplicar políticas que exijam o exercício de sanções extremas contra uma porção maior do que uma pequena porcentagem da população. E menos provável também que o governo tende
fazê-lo. Então, quanto maior o número de pessoas incluídas no sistema e quanto mais plural, né, essa é uma das principais teses do Robert Dahl, quanto mais plural e quanto mais desconcentrado tanto os recursos de sanção econômica quanto os recursos de violência, né, mais difícil se faz para o governo exercer contra a população a violência, o uso da força ou de sanções, como ele está dizendo aqui. Então, é um dos mais claros, mais importantes benefícios trazidos pela poliarquia. Essa questão da desconcentração do poder, né? Tanto dos meios de violência quanto no que diz respeito aos recursos de sanção econômica. Sexto, as diferenças de regime possam agir sobre crenças, atitudes, cultura e personalidades. Então, ele afirma aqui que a existência da poliarquia, um sistema mais inclusivo, né, com mais diversidade, também tende a atuar, né, sobre as crenças, atitudes e cultura e personalidades, ou seja, criando, contribuindo para que a sociedade seja cada vez mais democrática, cada vez mais plural, né? Então, é o efeito aqui das instituições que as instituições poliárquicas podem ter no âmbito, né, da visão política, da cultura, da atitude, do comportamento e etc. Né? Então, contestação pública mais participação traz consequências importantes, né, desejáveis, e os benefícios superam as adversidades. Né? Então, ele sempre mostrando, como é o tema do capítulo, né, como a poliarquia importa e quanto ela importa. No entanto, no final do capítulo, o Down, claro, ele vai se dizer, né, favorável, obviamente, né, à poliarquia, né, e ele é favorável, inclusive, também, evidentemente, né, a uma democratização cada vez maior da própria poliarquia. Né? E ele diz, bem no finalzinho do capítulo, né, o seguinte: quero deixar claro que não fiz qualquer suposição de que uma virada da hegemonia para a poliarquia é historicamente inevitável. Então, o que ele está dizendo aqui é que não há uma lei sociológica, né, que vá levar, né, os países, né, de uma hegemonia fechada para uma poliarquia. Na verdade, está dizendo que isso depende, né, de capacidade política, de organização institucional, de todo um processo que pode avançar, mas que também pode recuar. Né? Então, da mesma forma que uma hegemonia fechada, um regime de concentração de poder, né, sem inclusividade, sem competição entre as elites, esse regime pode se tornar, né, uma poliarquia, mas uma poliarquia também pode retornar, pode voltar a ser uma hegemonia fechada. Essa questão é eminentemente política, né? Não existe nenhuma lei que vá apontar para uma coisa ou outra, ou determinar uma coisa ou outra. Eu repito, depende, na visão do Robert Dahl, de organização política, de capacidade política da sociedade. Então, ele recoloca a questão principal do livro, né? Então, que condições aumentam significativamente as possibilidades de contestação pública e de poliarquia. Então, ele vai dizer que são são 7 condições, né? E ele vai analisar essas condições nos capítulos seguintes. Né? Então, você vai ter um capítulo para análise da relação de cada uma dessas condições com a poliarquia. Então, quais são as 7 condições? Né? A questão histórica, né, das sequências históricas, o grau de concentração na ordem econômica, o nível de desenvolvimento socioeconômico, a questão da desigualdade social, a questão das clivagens subculturais, a questão do controle estrangeiro e a relação da poliarquia com as crenças de
ativistas políticos, né? Então, ele vai dizer que tudo depende da capacidade política, da organização institucional, e que a poliarquia tem condições, né, de existir e de se sustentar, né, a partir da relação e mesmo, né, no âmbito da relação de cada uma dessas condições que ele está colocando aqui. Porque para ele, apesar, por exemplo, do nível de desigualdade ou nível de clivagens, né, culturais, apesar da existência, né, dessas condições, é possível, através da organização política, da organização institucional, você contornar essas condições e estabelecer o que ele está chamando de poliarquia. Bom, eu vou parar por aqui, eu só quis expor rapidamente o capítulo 2, né? Espero que tenha esclarecido alguns pontos e espero também ter a oportunidade de discutir mais adiante essa importante obra do Robert Dahl. Muito obrigado.